expressar gratidão ao meu pastor Ramos e dizer que eu não estou aqui por merecimento pessoal, não. Eu estou aqui pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Aleluia. Eu deveria estar em outro lugar, deveria estar aqui, depois vou chamar uma fake news santa, aí eu era para estar em outro lugar, depois alguém que fez a fake news disse, e agora, o que é que eu faço? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu vou pedir perdão a Ramos e vou deslocar para a congregação. E assim Deus usou o meu pastor Ramos para que eu estivesse aqui. Mas nós fizemos uso da palavra de Deus na Epístola Universal de Pedro, no capítulo número 2, na primeira epístola, o versículo 9. E eu quero mais uma vez frisar o texto. E dentro desse texto nós queremos abordar não os dois versículos plenamente, porque eles são riquíssimos, mas especialmente o versículo número 9. Lerei todo e nós vamos deter no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quem pode dizer amém? Amém. Quem está fazendo este relato, é claro que acredita-se que quem escreveu a carta foi outra pessoa, juntada a Pedro, já que as duas epístolas têm uma característica distinta do grego de uma para o grego da outra. Mas quem está ditando, ou citando, ou comentando, ou falando aqui nesse texto, abaixo do Espírito Santo, é um apóstolo que andou com Jesus. E aí uma coisa interessante, esse apóstolo que andou com Jesus, ele e Simão Zelote tinham duas coisas que estavam com eles. Jesus sabia que estava com eles, mas Jesus nunca exigiu que eles removessem. Os dois tinham alguma coisa que precisava ser tirada. Jesus sabia, Jesus via, mas Jesus nunca disse para eles que tirem. Porque tem coisas que nós podemos tirar do nosso corpo, da nossa vestimenta, da nossa alimentação, mas precisam antes ser tiradas do coração. Jesus sabia que poderia tirar algo externo, mas o interno, quem deveria fazer isso era o Espírito Santo. E aí, o que é isto? Isto se manifesta especificamente na vida de Pedro, no dia em que Jesus é entregue por Judas para ser crucificado. Quando Jesus recebe Judas, e Jesus não foi hipócrita com Judas, Jesus não foi falso com Judas, porque quando Judas beijou Jesus, aquele beijo é o ósculo santo que acontecia, hoje está um pouco mais restrito, mas acontecia no encontro com os judeus ortodoxos. Quando eles se encontram, eles não dão as mãos, eles se saúdam com um beijo sagrado. E aí Judas, justamente neste ato de comunhão, trai a Jesus. E quando ele trai a Jesus, Jesus é verdadeiro. Jesus vira para Judas e diz para ele, amigo. Glória a Deus. Jesus não chama Judas de Satanás, que significa adversário ou inimigo. Jesus não chama Judas de tanta coisa ruim que os seres humanos hoje em dia nomeiam as pessoas a quem elas odeiam. Jesus chamou de amigo. É porque Jesus chamou de amigo, porque no capítulo 13 do Evangelho de João, Judas foi o único, a partir do capítulo 13, depois que ele sai daquela ceia, que não ouviu de Jesus a palavra amigo. No capítulos sucessores ou sucessivos, Jesus está com seus discípulos e Jesus vira para os seus discípulos e diz, já não vos chamarei de servos, vos chamarei de amigos.
Quando Jesus fala para ir para os seus discípulos, e agora especialmente para o seu colégio apostólico, contendo apenas 11 apóstolos, porque Judas não está presente, Jesus diz para aqueles apóstolos: vocês são meus amigos. E os amigos não sabem, os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Quando Judas chega, foi o único que não ouviu no capítulo anterior Jesus dizer que era amigo. Jesus não quer perder Judas. Eu quero que os irmãos entendam isso. Jesus não quer perder Judas. E aí no último ato, no último flash de esperança, Jesus olha para Judas e diz: amigo. Ou seja, os 12 apóstolos de Jesus ouviram nos lábios dele: amigo. Infelizmente, nem todas as vezes que ouvem a palavra amigo da boca de Deus correspondem com a amizade, né? Nem todas pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo respondem com fidelidade. E aí esse apóstolo Pedro que está aqui, irmãos, ele é aquele que no ato da traição de Judas, quando um dos servos do sacerdote Anás, ou de Caifás, como queira, já que eles eram aparentados, né, sobre o genro, um sacerdócio político e não constituído por Deus, mas constituído por César, quando eles veem aquele... Todos me ouvem? Quando eles veem que Jesus está sendo entregue por Judas, Pedro mostra que estava escondido pelos homens, mas nunca esteve escondido diante de Deus. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus com a espada do lado. E aí naquele momento, Pedro revela o que estava oculto. Sacou a espada e mirou no pescoço de Malco. Eu quero lhe dizer uma coisa: ele não mirou na orelha não, irmãos. É mais fácil você acertar no tórax do que você acertar no olho. É mais fácil acertar no tórax do que você acertar a orelha. Ele mirou para arrancar a cabeça. Em algum momento, e tem um detalhe, não se assuste com o que eu vou dizer, Jesus poderia deixar Malco ser degolado. Poderia. E aí tem 2 fenômenos. Não sei se Jesus não deixou, e aí a coisa que está no oculto do Espírito Santo, para que a biografia de Pedro não ficasse tão maculada, tão manchada, ou ele não permitiu, porque o que iria acontecer adiante era muito mais sublime do que o sacrifício de Malco. Porque naquele período quem era degolado não era o homem, era o cordeiro. O sacerdote pegava o cordeiro e cortava o pescoço e levava e derramava o sangue ao pé do altar. E aí aquele que sacrificava mandava esse cordeiro para sua família e ia comer a Páscoa, irmãos. Se fosse para ser alguém degolado, deveria ser Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a morte de Jesus não seria pela espada, a morte de Jesus seria na cruz, que representa com o Calvário, com o Monte Gólgota, o altar. Grande Deus. Se não houvesse um monte e não houvesse a madeira da cruz, o sacrifício estaria incompleto. É precisar do altar e a lenha, e o fogo era o juízo de Deus sobre Jesus, que era para ser derramado sobre nós. E aí agora nós nos deparamos com esse texto: vós porém sois raça eleita. Irmãos, hoje se fala muito em raça. Aí se João Batista estivesse aqui pregando, ele chama-se raça de víbora. Não é verdade, irmãos? Para Deus não existem 2 raças humanas. Não existe. Essa invenção aí é para dividir o povo em 2 polos. Polo A e polo B. Eu não vou explicar muito bem esse polo, porque eu não quero partir para um cunho diferente. E aí, nessa ideia, se Deus quisesse fazer 2 raças diferentes, Deus tinha feito Adão do pó da terra e tinha feito Eva do pó da terra. Seriam diferentes. Mas para mostrar que é raça única e exclusiva, Deus fez Adão do pó da terra.
Mas Eva saiu do DNA de Adão. Foi Deus o primeiro geneticista que manipulou o sistema genético do homem para gerar alguém a partir do seu genoma semelhante ao próprio homem. Com um detalhe muito importante: um sexo diferente do homem. E aí, quando Deus fez isso, ele foi mais além. Ele não mudou apenas as características externas do ser que ele criou e que Adão chamou de mulher. Não foi Deus, foi Adão que chamou de mulher. Ele fez também um ser diferente internamente, com seu modo de pensar, com seu modo de agir, com seu modo de refletir, até mesmo com alguns hormônios diferentes. Porque tem alguns hormônios que a mulher tem que o homem não tem, que é a direção para a mulher ser mãe. Estrogênio, progesterona, por exemplo. Até isso Deus fez, mas a origem, o tronco genético continua sendo um só. Aí Deus agora diz, através da boca de Pedro, o Espírito Santo fala: vós sois raça eleita. Dá a entender, irmãos, que Deus, através do mesmo processo que está lá em Gênesis, a partir do capítulo número 2, quando ele resolve constituir o homem e depois a mulher, e na verdade, Deus constituiu os dois simultaneamente. Vou explicar por quê. Porque antes de Deus produzir o corpo de Adão e o corpo de Eva, o texto bíblico diz assim: macho e fêmea ele fez. Deus fez o homem e a mulher dentro de si. Deus produziu o homem e a mulher dentro de si. O que acontece no desenvolvimento, no capítulo 2 de Gênesis, é a forma, mostrando a forma como Deus fez. Deus fala características que fez, depois ele explica como fez. Então, você, antes de estar sentado aí, dentro de Deus já existia um projeto para que você o servisse e o amasse. E o seguisse, e o adorasse, e o engrandecesse. Você não foi gerado por acaso. Até mesmo aquelas pessoas que têm comorbidades, que têm distúrbios, que têm problemas, que têm limitações, até essas pessoas foram preparadas única e exclusivamente para adorar e servir o santo nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são metade das coisas, é um quarto das coisas, é um quinto das coisas, são todas as coisas, inclusive eu e você. Aí ele diz, aqui é claro que está se referindo à igreja. Não era a origem da humanidade que era para ser a raça eleita? Se Adão não tivesse pecado, toda a humanidade seria a raça escolhida por Deus. Toda a humanidade. Pensa a pessoa mais ruim que você conhece na face da terra. Eu. Seria a raça eleita. Raça eleita. Raça eleita, escolhida. Mas como a população mundial, através de Adão e Eva, se desviou, Deus não anulou o seu projeto. Deus continuou constituindo uma raça eleita para morar com Ele no céu. Antigamente o paraíso era na terra, lá no Éden. Agora Deus preparou um santo lugar, chamado de Nova Jerusalém, onde aqueles que nasceram de novo e foram transformados em seus filhos e chamados por Jesus de amigos, vão morar com Ele para todo sempre. Aí ele diz, raça eleita, sacerdócio real. Percebam que nessa introdução que fiz, misericórdia, não olhar para lá. Percebam que nessa introdução que fiz, que eu tive que recorrer ao texto bíblico do Antigo Testamento. Sabe por que fiz isso? Porque tem gente que pensa que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa ser modificada para o paladar, para o sabor daqueles que estão à sua disposição. A mesma Bíblia que de forma verbal foi posta para Adão, chegando a Moisés, passando por Davi, chegando em Jeremias, chegando em Malaquias e fechando o cânon bíblico do Antigo Testamento, é a mesma Bíblia, e eu vou melhorar a situação, é o mesmo Espírito Santo que inspirou em Mateus e Apocalipse. O Espírito Santo ele é tão sábio, ele é tão inteligente, que de Gênesis a Apocalipse
de trás para frente, de frente para trás, do meio para o início, do meio para o fim, como você quiser, a Bíblia se encaixa como um mega, super, ultra fantástico quebra-cabeça. Todas as peças se encaixam e tudo se entende. Porque quem fez isso não foi uma mente humana, foi a mente de Deus. E aí diz o texto bíblico que é o Espírito Santo, já que o Espírito do homem sabe o que acontece no coração do homem, no interior do homem, e quem conhece as profundezas de Deus, não é o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai lá na mente de Deus, na profundidade do conhecimento de Deus, e traz para nós em forma de revelação, e isso está aqui conforme a palavra. E aí o Espírito Santo diz, pegando figuras que estão na Bíblia desde Gênesis, sacerdócio real. E aqui eu quero parar, não vou prosseguir. Quando o Espírito Santo diz sacerdócio real, a princípio, essa expressão ela vai surgir depois em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Capítulo 1 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Esta expressão aparece mais uma vez, só que de forma diferente. O que é que Deus está dizendo aqui, sacerdócio real? Não é real de realidade, não é real de ser algo concreto, palpável, visível, não é isso não. Quando diz sacerdócio real, é como se a Bíblia regredisse para o Gênesis, mais uma vez, que nós abordamos ainda há pouco. Sacerdócio vem de sacerdote. E sacerdote, a palavra sacer, significa sacrifício. E o restante está ligado ao homem que sacrifica. Então o sacerdote é aquele que pega uma vítima inocente. E aí eu vou falar de novo daquilo que falei anteriormente. Pega um cordeiro e oferece em holocausto, ou pela expiação do pecado de alguém, para que os pecados dessa pessoa fossem cobertos. É por isso que João Batista, quando está pregando, e aí ele não sabe se Jesus é Jesus, mas o Espírito Santo manda que ele batize, que ele pregue, para quando Jesus se manifestasse, ele soubesse que era Jesus. Certo dia Jesus está chegando para começar o seu ministério, e o arauto de Deus na terra, filho do sacerdote Zacarias, com a sua esposa Isabel, mulher e homem idoso, sendo que ela era estéril, não tinha condição de ter filhos. Tudo sobrenatural. Pega esse menino, ao invés de criar com os pais morrem, ele vai crescer e viver no deserto até o momento de se apresentar para a humanidade. E quando ele se apresenta, ele era sacerdote, mas entre ser sacerdote para interceder pelo povo, ele passa a ser boca de Deus para o povo, profetizando e preparando o caminho do Senhor, como está escrito lá em Isaías. E quando isso está acontecendo, de João e Yohanan vê Jesus, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou parar aqui porque se eu for explicar, a gente vai gastar o tempo que o meu pastor me deu. Misericórdia. E aí o que acontece? Ele está dizendo aqui sacerdócio real. Jesus é o Cordeiro. Se Jesus é o Cordeiro, e aqui está se falando da igreja, por que a igreja é sacerdócio real? Já que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado uma vez por todas para salvar todos aqueles que nele creem e confessam Jesus como Salvador. Aleluia. Como é que eu posso ser sacerdote se eu não posso mais matar o Cordeiro? Pois o Cordeiro já foi morto. É por isso que está em Apocalipse, que diz que quando o anjo brada, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, diz o texto bíblico, no pensamento de João, porque aquilo no céu não acontece, de João que houve meia hora de silêncio no céu. Olha, irmãos, esse negócio de Cronos, de Kairos, é pra gente, irmãos. É para que eu entenda como funciona a ideia do céu. Porque no céu não existe relógio não, irmãos. No céu não existem marcadores como o sol e a lua, as estrelas, para dizer que é dia, para dizer que é noite, não. No céu não existe noite não, irmãos. Não existe noite não. No céu não tem a terra girando com movimento de translação, de rotação, não, irmãos. Não existe não. Aí, o que está acontecendo ali naquele contexto de João, é João pegando a experiência dele da terra e dizendo assim: olha, foi meia hora
de silêncio. Aleluia. Meia hora de silêncio. Qual foi o relógio que você marcou, João? Responda o seu biológico. Quando os homens, os teólogos falam sobre Kairos, é uma tentativa de tentar expressar a eternidade. Mas a eternidade é tão complexa, Deus é tão complexo para a gente entender a eternidade, que a Bíblia diz assim, olha, que de eternidade a eternidade, irmãos. Para Deus é um salto aqui, um salto ali, a eternidade. Ele diz assim, eternidade é eternidade, tu és Deus. A gente pensa em uma e a eternidade, a gente considera que isso é infinito. Para Deus a eternidade é mudar de roupa. Hoje eu estou em uma, hoje eu estou em outra, estou mudando, irmãos. Nossa mente não consegue mensurar, captar, determinar esse tempo que estava lá no céu. Mas João diz que foi o suficiente para ele chorar. Aleluia. Meia hora João está bradando, chorando, gemendo, gritando, até que chega alguém para ele e diz assim, eu não sei quem é, não chore. Eu não sei quem é, não chore. Aleluia. Você deve estar aqui. Não chore. Não chore. Porque eis aí o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que venceu. Que venceu. Ele venceu. Você não está entendendo, não? Ele diz assim, eu estou chorando as tuas lágrimas nesta derrota para dizer que eu venci por você. Eu fui achado digno de cumprir todo o propósito da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E se houver um livro escrito depois do milênio, Jesus também fará parte dele e a igreja com ele reinando sobre a terra. Não chores. Eu venci, não chores. Não se desespere, não chores. Não se lamente, não chores. Eu venci. 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 E pela minha vitória, garanti a tua vitória também. Eu venci. Não chores. Raça eleita, nação escolhida, sacerdócio real. Não chores. Eu venci. Eu venci, Labás. Eu venci. E diz o texto, eu quero encerrar, irmãos, eu preciso encerrar, eu não quero estourar o tempo que já está estourando. Diz assim, nação, sacerdócio real, vou ficar só em sacerdócio real, não dá para a gente desenvolver mais não. E quando ele diz isso, irmãos, sacerdócio nós já explicamos, que é o ofício daquele homem que foi incumbido por Deus através da unção estabelecida por Deus, por Moisés, por ordem de Deus, e aquele óleo derramado sobre a cabeça de Arão representa a ação do Espírito Santo. E aí tem um detalhe, a gente pensa que unção no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, é chegar, pegar um pouquinho de óleo aqui e assim, irmão, a partir de hoje você está separado para o santo ministério. Não era assim não, irmãos. Pense num balde cheio de óleo. Falando sério. E aí, pega assim. Ajoelha aí, Arão. Já tomou banho de óleo, Arão? Aleluia. E aí na cabeça, irmãos, era ensopar. Porque a definição de unção no Antigo Testamento é lambuzar. É derramar óleo com bastante intensidade. É por isso que um dos evangelistas, quando fala sobre Jesus antes da sua sepultura, diz que a mulher derramou o óleo sobre a cabeça de Jesus. E aí esse óleo não ficou, por isso que fala dos pés também, porque foi tanto óleo, tanto perfume, que simplesmente lambuzou Jesus da cabeça dos pés. É por isso que o Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, aleluia! Para você entender, irmãos? A igreja está sendo comparada com o sacerdote Arão recebendo o óleo lá na sua consagração com seus filhos.
E aí o texto bíblico ainda diz assim para mim: vocês são sacerdotes iguais a Arão. A vara está nas suas mãos, igreja. E se alguém se levantar contra você, eu farei a vara florescer com amêndoas e com flores, mostrando que eu sou Deus e eu escolhi vocês para uma grande missão aqui nesta terra. É ação nossa, não. É o Espírito Santo sobre nós apresentando este óleo, esta unção. Porque se você não entender assim, você vai dizer assim: então eu vou continuar sacrificando. Não, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, não, porque o nosso Cordeiro morreu apenas uma vez pelo pecado de toda a humanidade. Aleluia. E aí tem outra coisa importante, capítulo 2, diz assim: sacerdócio real. Sabe, o real a gente pensa que é de realidade, né? Não é não. A palavra real aqui está falando de realeza, de rei, de governo, de cetro, de comando, de direção, além de ter o óleo do Espírito derramado sobre vocês, para interceder pela nação, para interceder pelas vidas, para interceder pelo pecador. Além disso tudo, todos me ouvem, Deus deu à igreja o cetro para governar com Cristo este mundo. É por isso que a Bíblia diz que enquanto a igreja estiver na terra com o Espírito Santo, que é quem resiste, o espírito das trevas não pode prevalecer. É por isso que o diabo nesses últimos dias, o que eu creio que mais tem feito é tentar e corromper a igreja. Porque a igreja corrompida perde a presença do óleo, perde a presença da graça. Mas a igreja que permanece fiel, não tem Satanás que fique na frente. Porque quando Deus passa a ordem, é um rolo compressor e a igreja passará por cima e morará na glória para todos sempre. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Eu disse, vou fechar para encerrar. Eu disse que todo o contexto está relacionado com o Antigo Testamento. Capítulo 14 de Gênesis. Aparece um personagem. Há uma crise familiar na casa de Abrão. Alguém que Deus disse: deixe lá, não anda com você não. E aí eu não sei quem é você também, não me interessa. Tem gente que está mandando você: deixe lá. Essa pessoa que anda com você vai te dar na cabeça. Pô. Você está insistindo em andar com essa pessoa, mesmo ele diz assim: eu não quero. Vou falar abertamente: é pedra de tropeço. Não é pedra de esquina, não. É pedra de tropeço. E você: não, é gente boa. A gente nasceu junto, conviveu junto, é da mesma infância. A gente era até vizinho, a gente se dava junto. O São João estava colado. No sábado de aleluia a gente não perdia. Deixa quieto, Jesus. Oh, meu Deus. A gente estava sempre junto e Deus: olha, cuidado. Deixa. Se afasta. Se afasta. Mas Abrão não entendeu. Capítulo 14 de Gênesis. Abrão disse: não, eu vou levar meu velho, meu coroa. Eu até entendo a expressão de Abrão. Como ele é uma criança começando a conhecer a Deus, que ele não conhecia a Deus, Deus tolera. E eu vou dizer uma coisa para vocês: cada vez que a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, se aprofundando no conhecimento, se aprofundando na vida da igreja, maior responsabilidade a gente vai tendo. Deus não vai cobrar de uma criança, e perdoa o pastor, porque ele vai cobrar do Senhor, pelo conhecimento, pela vivência, pelas experiências com Deus. E aí Deus vai permitindo aquela situação com Abrão, porque Abrão está engatinhando com o Senhor, para ter a sua experiência com Ele. Ele leva a Tera, aí chega lá, Jeová diz: ó, tchau, Tera. Não é terra não, pelo amor de Deus. Tchau, Tera. Tera descansa. Deus guarda a Tera, porque o projeto de Deus não era com Tera. O projeto de Deus era com Abrão, pai exaltado, pai elevado. E aí agora Deus fala com Abrão, capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Quem é de Abrão deixar? Fica aqui, Ló. Fica aí. Não, vamos, Ló, vamos juntos passear. Cadê Dani? Passear. Ele leva.
E aí quando ele leva leva Ló, aquilo que Deus disse que não fizesse, que era para deixar, termina acontecendo. E o desastre não é maior. Não existe uma guerra de fato entre Ló e seu sogro, inclusive uma tentativa de homicídio, porque de alguma forma que eu não sei explicar, Deus estava agindo na vida de Abrão para Abrão se portar com sabedoria. Porque se Abrão talvez dissesse para Ló: não, caia fora, eu vou para onde eu quiser, você se vire. Não, Abrão não fez isso. Abrão criou uma fronteira e disse: escolha, se você for para lá, eu vou para cá, eu vou para o lado oposto. Abrão dizia: ó, se mande, que tudo aqui é meu. Mas o crente fiel não pensa só em si, não, irmãos. Ele pensa em Deus, primeiramente. É verdade. O que às vezes nos impede de pecar não é o meu pensamento, não, é a lembrança do meu Deus. O quanto Ele me amou, o quanto Ele se entregou por mim. E aí o que acontece? Há essa divisão. No meio dessa divisão, há essa guerra entre 5 reis contra 4. E aí o que acontece? Ló vai junto. Vou resumir a história porque eu preciso encerrar. Me dê mais 5 minutos, por gentileza. E aí o que acontece? Há esse clima, esse caos. E aí Deus, que é Deus, faz o impossível acontecer. Porque você com 32 mil homens lutar contra 100 é fácil, irmãos. Basta cercar todos os 100 que ele já morre até de medo. Não é não? Sim ou não, irmãos? Mas pense agora, um senhor de idade, com aproximadamente 75 anos, todos me ouvem? Aproximadamente 75 anos, resolve pegar 318 servos. Não eram guerreiros, não, eram tiradores de leite, eram fazedores de parto de animais, eram coletadores de ração para os bichos, pegadores de água. Pega esses camaradas e diz: não, a partir de agora nós somos o exército de Jeová, misericórdia. Somos guerreiros do Senhor. Eram cegos, eles não foram treinados para isso, não. Talvez eles entendessem de enxada. Povo agrícola, agropecuária. Eles: não, agora todo mundo é o exército de Jeová. Assim, quanto aí? 318 contra 4 reinos. Os 4 reinos. E o tal do Kedor, lá o mesmo, não lembro mais, sempre nunca acerta a pronúncia desse rapaz. Era o cabeça, era o violento que representa o próprio Satanás. Foi o que aconteceu a Abrão. Aquele ingrato do Ló, claro que Abrão não disse isso, foi capturado. Deixaram, ou se fosse eu, deixar lá, menos uma dor de cabeça, rapaz. Quem que não faz isso, irmãos? Quem vai correr atrás de quem está dando prejuízo? Me fala a verdade, quem vai correr atrás? O cara sujou meu nome, o cara queimou meu cartão, o cara me caluniou, o cara me ofendeu, o cara me bateu. Agora, ele foi capturado. Aí o crente pediu assim: ó o juízo de Deus na vida dele, ó, vai, Jeová, vai. Tô mentindo, irmãos? É Deus na terra, na vida desse. Não é assim, não? Abraão não viu assim, não, irmãos. Verdade. Misericórdia, não é para rir, não, é para chorar, irmão. Não viu isso, não, irmãos. Quando Abraão viu aquela situação, Abraão esqueceu da briga entre os pastores. Abraão esqueceu do egoísmo de Ló, porque Ló deixou para Abraão o deserto e abraçou a mata verde, a campina verde do Jordão, que estava lá do lado de Sodoma e Gomorra. Abraão esqueceu isso tudo. Abraão disse: não, está caído, mas é meu irmão. Está fracassado, mas é meu irmão. Está chorando, errou contra mim, mas é meu irmão. Se é meu irmão, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, é meu irmão, é meu irmão. Glória a É Deus. Ló, é sangue da gente. Não vale nada, é verdade, mas é sangue da gente, irmãos. Aí ele sai. E quando ele sai, irmãos, Aleluia. nos 318, eu não sei em que momento foi que Abrão falou com Deus. A Bíblia não me diz. Mas Deus
através de 318 especialistas da terra, faz uma ação que nenhum exército do mundo consegue fazer. Libertar a família, libertar o rebanho, todos com vida, e derrotar os inimigos de Abraão. Nesse meio termo aparece, eu encerro agora, espero, não olha por relógio. Aparece agora um personagem que está relacionado com o texto que nós lemos. Aparece um homem sem nome, porque Melquisedeque não é nome. A palavra Melquisedeque não é nome. Melquisedeque pode ser mais um título do que um nome. E diz que este homem sem nome, e o texto bíblico faz questão de ocultar a sua genealogia, faz questão de ocultar a sua origem, a sua parentela. Existem especulações que ele seja ligado a Abrão, através de Noé, através do filho dele Sem, mas não dá para a gente entrar nisso, são especulações. E aí, quando isso acontece, a Bíblia diz que Levi, que é o sacerdócio de Arão, deu os dízimos a Melquisedeque. Olha que visão espiritual de Deus. Irmãos, nem Isaac existia, nem Jacó existia. Levi, salvo equívoco da minha memória, está entre o segundo e o terceiro filho de Leia, já que Judá é o quarto e Rúben é o primeiro. Nem Rúben existia, e o Espírito Santo está dizendo que Levi, nos lombos de Abraão, deu dízimo. Olha que soberania de Deus. Sabe quem é que tinha direito de receber o dízimo? Os sacerdotes. Só o sacerdote. Ele está reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque muito antes do sacerdócio levítico ser sido constituído lá no deserto, depois da fuga deles para a terra prometida, atravessando o Mar Vermelho. Vou encerrar agora. Por que eu estou dizendo que Melquisedeque não é nome? Porque a palavra Melquisedeque, e ele é rei de Salém. A palavra Melquisedeque significa Maler, Sadecar, no hebraico. E Maleque, ou Maler, significa rei. Sadecar, Sadequé, Sineduk, significa justiça. Aleluia. É a expressão que aparece em Hebreus. Melquisedeque é um homem que é chamado rei de justiça. E aí Hebreus traz também a explicação sobre o nome Melquisedeque, quando diz que ele é rei de Salém. Salém entende-se por Jerusalém, Yerushalai. E aí Jerusalém é conhecida a partir da expressão Shalem, que aí sai a palavra Shalom, significando rei de paz. Melquisedeque é rei de justiça e rei de paz. Quando o texto bíblico diz assim, nós somos sacerdócio real, o que o Espírito Santo está dizendo assim, a figura de Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, que é um tipo de Jesus no Novo Testamento, dizendo que não tem nem começo e não tem fim. É como aparece lá no livro de Hebreus, dizendo, não sei se vocês vão conseguir entender, está dizendo assim, olha, vocês vão reinar e vão viver com Jesus para todo sempre. Eu agradeço por esta oportunidade. Mas antes de passar para o meu pastor Ramos, eu quero perguntar se não tem alguém que deseja fazer uma aliança com Jesus nesta noite. Alguém que entendeu a mensagem e resolveu tomar uma decisão lá do Senhor. Encerro com a seguinte palavra. Independente do que nós estamos vivendo aqui, a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse nos diz que, permanecendo fiéis, nós vamos estar para sempre com o Senhor, reinando com Ele, para a glória do seu nome. Amém.